né? Então hoje o São Luís, ele é um clube que muita gente no Brasil conhece e talvez as pessoas nem saibam de fato onde que o São Luís se localiza. Hoje o consumidor do futebol ele é totalmente diferente do que há 10 ou 12 anos atrás. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo, aqui, de novo, Casa da Terra Vermelha, 12 de outubro, com José Bonifácio. Antes de anunciar o entrevistado da semana, o meu convidado, cumpri com aquela determinação que vem aqui da direção para um lembrete. Eu tenho recebido questionamentos, como eu faço para ver a próxima entrevista? Se inscreve no canal, é a resposta. Se inscreve no canal no YouTube, pode compartilhar, pode curtir, a gente volta a falar nisso no final, se tudo correr bem. O entrevistado desta semana eu fui conhecendo aos poucos, ele foi ganhando a minha confiança, eu diria, aos poucos. Ele domina uma área que a mim interessa, que é a área da comunicação, ele estuda esse setor e hoje tem, entre outras atribuições, uma que eu diria até, e essa pode ser, quem sabe, a primeira pergunta, ele se diverte sendo vice-presidente de marketing do São Luís, ele cuida dessa marca, que é o Esporte Clube São Luís. Que alegria te receber aqui, meu amigo Rogério Hansen, para a gente conversar por cerca de 1 hora. Temos lá assunto até lá? Acho que temos mais. Mais? Acho que temos mais. Mas a gente pode limitar em 1 hora, né? Parte 1, parte 2. Podemos fazer uma série, né? Poderia. Podemos fazer. Vamos ver. Se render, você volta. Do contrário, a gente encerra aqui. Perfeito. Rogério, tudo certo? Graças a Deus, Luiz. Antes de mais nada, agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse espaço onde muitas pessoas já sentaram, né? Pessoas de muita referência no esporte, enfim, regional. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Nesse momento, e parabenizar também a toda a estrutura aqui. É uma baita de uma iniciativa, e a gente já conversava outras vezes sobre isso. Então, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, e vamos ver o que vai rolar aí, né? Vamos ver o que vai andar aí nessa 1 hora que a gente tem de conversa. Isso aí. Que legal tu entender que é uma oportunidade, então abre aqui uma possibilidade de conversa. Oportunidade, quando que tu recebe, se há uma oportunidade, se aproximar do São Luís, como que tu chega ao 19 de outubro, Rogério? Olha, Luiz, essa é uma história aí de 2008, então se vão aí 12 anos, né? Se não me falha a memória, indo para 14 agora, né, com a nova gestão. E em 2008 eu recebo aquele convite despretensioso que se fazia geralmente para as pessoas, né? Olha, tu não quer ajudar aqui no clube? O que tu tem para contribuir aqui conosco, né? E aí a gente entra numa gestão, né, Sadi Pereira, Wilson Ripp, João Carlos Bevilacqua, enfim, né, essa turma, e aí a gente acaba iniciando a trabalhar no clube em 2008, que foi a primeira oportunidade que eu tive. E desde lá, nunca mais consegui, né, saindo em 2020, por 2018, né, saí por 2 anos e acabei retornando, então. Né? Então, a minha história, ela meio que se confunde também com a história nos últimos anos do São Luís. Sim. E chega e ganha um cargo já de assessor, de diretor, não chega a ser vice de cara? Não, eu chego como diretor de marketing, né? Fazer a parte operacional mesmo, né? Então, ir para o front, né? Então, participar das ações, era outro mundo, né, Luiz? Então, a gente está falando, embora a gente esteja falando cronologicamente de pouco tempo, né? Mas em termos de comunicação, de marketing, é quase 100 anos, se a gente for pensar, né? O que mudou da entrada até hoje. Então, mas entrei com aquela pretensão de ajudar, né? Ajudar a vender na bilheteria, no cachorro-quente, né? Naquela época era muito assim, né? Você tinha o cargo ali, mas o cargo não te definia em nada, né? Você
Precisa arrumar água, levar água no vestiário dos árbitros, e vai, né? Então faz um pouco de tudo. Dava palpite no futebol também. No começo, sim. Depois eu comecei a aprender que cada um cuidaria da sua área, né? Eu sempre defendi isso, né? Mas no começo a gente acha que entende um pouco de tudo, tá ali, né? E aí a gente andava um pouco, né? O que foi determinante para essa mudança de 10 anos em 100, 100 anos em 10? O que avançou tanto que faz com que tu diga que o marketing de 2008 era o que tu pensava para o São Luís era uma coisa e hoje é completamente outra? A velocidade das informações, né, Luiz? Hoje você tem acesso às informações de uma forma muito mais rápida, né? Nós estamos falando, hoje a gente fala muito de rede social, né? Eu praticamente criei as redes sociais do São Luís, site do São Luís em 2008, não era algo que era relevante naquela época, né? Era o começo de um processo de você trabalhar isso, as pessoas inclusive não sabiam nem muito como trabalhar isso, né? O digital, essa velocidade. Ainda nós tínhamos nos veículos de imprensa o nosso principal canal de comunicação com o torcedor, ainda era, né, muito forte isso, então a gente dependia de um interlocutor, digamos assim, né? E hoje você fala com o teu torcedor diretamente, né? Então hoje mudaram-se os papéis, não se tirou a importância de nenhum deles, evidentemente, né? Mas mudaram-se um pouco a forma como você chega ao teu torcedor. Então hoje o São Luís consegue, por meio da evolução, conversar diretamente com o seu torcedor. E isso é, para mim, uma das principais mudanças, né? E sem falar no próprio perfil do torcedor, né? Hoje, o consumidor do futebol ele é totalmente diferente do que há 10 ou 12 anos atrás. Certo, vocês têm todo esse olhar para o associado, para o torcedor, e aquele torcedor que se manifesta depois de uma derrota e que põe comentários negativos, ele recebe uma observação? Que entendimento vocês têm em relação a isso? Porque eu vejo que, por exemplo, o pessoal do futebol se chateia muitas vezes com isso, né? Ele é um cliente que precisa de uma resposta ou deixa ele esbravejar porque estamos falando de paixão? Tudo é avaliável, né? Tudo a gente tem que avaliar, né? Quando o assunto é campo, é muito paixão, né? O time perdeu, então você vai lá xingar, né? 2 dias depois, 3 dias depois, o time ganhou, a mesma pessoa que xingou vai lá e vai dizer, beleza, ganhamos, né? Então, quando o assunto é o futebol, o resultado de campo, não tem muito que você, né? Até porque quando a pessoa está braba com alguma coisa, o pior que você pode fazer é ir lá e dizer assim, calma, né? Então você tem que dar o espaço da reclamação, que é legítimo, né? Mas outras reclamações, enfim, com outras situações, a gente monitora, né? Então, se é alguma coisa que reflita enquanto marca do clube ou que possa impactar isso nesta relação com o torcedor, daí sim, né? A gente tem que olhar com um carinho diferenciado, né? Mas quando é resultado de campo, não sendo ofensivo, né? Não ultrapassando o aceitável, vamos dizer assim, a gente tem que deixar o torcedor e até eles, entre eles mesmo, né? Se você entrar hoje, né? Hoje na internet tem muito disso, né? O cara dá um comentário, vai um outro lá e já defende, e ali se cria um debate, né? Então você tem que acompanhar, porque quando se fala de esporte e do futebol é paixão, né? E a certeza que a gente tem é essa: na derrota o cara vai lá xingar, na vitória ele vai lá e vai apoiar. Isso é muito do futebol. Certo. Rogério, nessa tua chegada de 2018, precisa de muito argumento para convencer, por exemplo, estava lá ou chega depois, mas tu convive um bom tempo com um vice de marketing que é Erlo Endroveit, né, com uma ideia de marketing, né, daquele período ou de até anos anteriores. Ele nem era dessa área, mas era um voluntário. Olha, isso é algo que a gente sempre construiu, né? Então, o meu espaço, por isso que eu sempre costumo dizer que a minha carreira profissional ela se funde muito com o clube, né? Porque eu moldei a minha carreira profissional em cima do São Luís também, né? Então, eu entrei como voluntário, eu entrei para ajudar, mas a gente acaba se preparando muito para isso, né? A gente acaba estudando isso, se preparando para que você entregue de fato alguma coisa.
por sorte ou por competência, eu sempre tive um ótimo espaço dentro do clube, né? Então, diferente de eu ser vice, ou de ser diretor, ou de ser assessor, diferente do meu estado, a gente sempre teve voz, sempre teve a possibilidade de colocar ideias, de ser ouvido, né? Isso sempre foi em todas as gestões que eu participei, nunca tive um problema quanto a isso, né? E no próprio clube há essa cultura, né? Não há uma hierarquia fechada, né? Então, o cara lá é vice, você tem que obedecer. Até porque todo mundo ali é voluntário, todo mundo está dentro do mesmo propósito, né? Então a gente respeita as instâncias, evidentemente, mas no que tange espaço, ideias, isso sempre foi muito aberto, sempre foi muito, muito tranquilo. Os presidentes com os quais tu trabalhou, Sadi? Trabalhei com o Sadi, Pitol, trabalhei com o Pitol, trabalhei com o Ricardo Miron, trabalhei com o Marcos Treter, Lauro. Né? Cada um com um perfil... Totalmente diferente. Bem diferente. Totalmente diferente. Né? Mas assim, o que sempre se buscou, né, eu acredito a partir da retomada do São Luís, né, nem vou dizer a partir do momento que eu entro, mas até um pouco antes, né, sempre se buscou andar sempre dentro de uma linha, né, de uma linha de ação, de uma linha de responsabilidade, né, olhar o clube como, de fato, uma empresa. Né? Então, cada presidente que passou, evidentemente, que dá o seu toque, dá o seu olhar, mas a linha de ação ela sempre se mantém muito, muito parecida em todas as gestões, né? Que é a responsabilidade, transparência, né? Olhar o clube de fato como algo a ser cuidado, né? Não a ser aproveitado, vamos dizer assim. Então isso não mudou, não muda muito, né? Tem uma marca vamos chamar de marketing anterior, que era promoção de ação entre amigos, a conhecida rifa, e, por vezes, uma promoção mais descontraída, digamos assim, como a que outro dia mesmo o Bevilacqua postou novamente, ele com o Ledur, o filho ainda pequeno, e no sorteio de uma ovelha no gramado. É um período importante em que a forma de arrecadação cumpria o seu papel. Eu te perguntaria agora qual é a marca desse novo marketing do São Luís? Quando que exatamente rompe o período do sorteio da ovelha para esse de vocês? Olha, Luiz, antes de mais nada, não sei se a gente pode abrir a questão das histórias curiosas, não sei se o quadro começa agora ou tu vai querer deixar mais para o final. Fique à vontade. A ação, talvez os mais novos não vão lembrar, né? Mas os mais antigos com certeza, que era a ação de você sortear um animal, né? E a minha primeira ação, talvez o meu terceiro ou quarto jogo no clube, era o sorteio de um porco, no intervalo da partida. Então, no intervalo da partida, o João Bevilacqua era o cara responsável por captar o prêmio, né? Enfim, com algum produtor, algum parceiro do clube, então ele lá conseguia o bicho, né? Uhum. No caso da foto, não sei se você vai mostrar a foto aí. Podemos né? mostrar. Tem a ovelha, não era do meu tempo a ovelha, mas o porco eu participei. Mas enfim, então cheguei lá, né? Eu começando na vida, né? Na vida do clube, e a missão era essa: olha, intervalo do jogo a gente vai sortear um leitão, um porco aí, né? Opa, tudo bem, vamos lá, né? Era tradição, tudo tranquilo. E aí a gente organizou, né, o ingresso ainda era um ticketzinho, tinha um númerozinho, né, era destacado lá e tal, então cada torcedor que comprasse o ingresso concorreria ao porco. E aí no intervalo do jogo, e aí eu tinha responsabilidade de ser o locutor do processo, né? Então eu ia lá no meio do campo, o João, daquele jeito dele que todo mundo conhece, fazia o movimento, e eu ia lá então e dava o tom de sorteio, né? Então agora vamos sortear aqui o prêmio, né? Mas eu não tinha visto o porco, né? Para mim era uma coisa, ok, vamos sortear o porco. Vai ser entregue. Enquanto nós estamos ali naquela ação, eu escuto o porco, né? E nisso entra o João com o porco de arrasto no campo, né? Puxando o porco não querendo vir, evidentemente, aquele barulhão, né? A torcida, aquela coisa toda e achando graça, né? E aí o João vem trazendo o porco e aí eu comecei a ficar assustado, se esse porco escapa aqui, ninguém pega mais nesse campo, né? E aí, ok, estava o porco ali, o João segurando o porco puxando, e nós sorteamos, né, número tal, né, número X lá. E aí o cara levantou lá e veio, desceu, e chega no campo, e o João olha para ele e diz assim, tá aqui o teu porco, e foi embora.
né? Ficou eu, o porco, o ganhador do prêmio, né? E o colega Gelson Palharini que colocava o microfone no focinho e ali, do animal. Né? E aí eu olhei pro João e disse, tá, João, mas o que o cara vai fazer com esse porco, João? Intervalo? Disse, no intervalo do jogo. O João disse, não, ele ganhou o porco. E aí eu pensei, mas... Aí fiquei imaginando o cara sair de casa para assistir o jogo, né? E chegar em casa depois do jogo com o porco amarrado, né? E aí eu não sei, né? Até se esse torcedor tiver, né, assistir, quiser se manifestar, eu não sei o que ele fez com o porco, mas ou ele assistiu o segundo tempo ao lado do porco, né? E eu gostaria muito de saber o que aconteceu quando ele chegou em casa, né? Para a família ali, para a esposa, como é que ele ia justificar o porco, né? E aí a partir daquilo nós definimos, né, que não, vamos parar com esse tipo de sorteio, até porque gerou aí na semana seguinte gerou toda uma comoção das entidades protetoras dos animais, né, dizendo que o animal estava exposto, enfim, a maus tratos, e a gente entendeu, mas na hora foi muito engraçado. Né? Na hora foi um fato inusitado que marcou muito a minha chegada no São Luís. Né? Foi a primeira e última ação desse tipo que a gente fez. Então já começa aí a primeira historinha aí, né, de bastidor. Né? Então, possivelmente muita gente estava lá e lembra, né? Mas era assim. Então você ia para o estádio, comprava o ingresso, você tinha duas ações, né? Ou torcer para ganhar o prêmio, ou torcer para não ganhar o prêmio, porque era o risco que você corria. Poxa vida, era um risco. Era um risco de chegar em casa, né? Ou sair de casa e dizia para a esposa, estou indo no jogo, pode ser que eu volte com um porco, com uma ovelha, né? Então, mas são coisas de 2008, né? Que hoje é algo que você nem imagina que possa ser feito. Né? Por isso que também tu faz essa relação dos 100 anos em exatamente, 14. Mudou também. Nós estamos falando aí 2008, que não é tão longe assim. Claro que não. Né? Não é tão longe assim. O futebol não mudou tanto quanto os sorteios e as ações de marketing do São Luís. Exatamente. E aí, respondendo a tua pergunta anterior, né, Luiz? A segunda parte. Essa ruptura, ela se dá a partir do momento que você começa a entender um perfil diferente de consumidor. Aliás, de entender que o torcedor ele é um consumidor. É aí que começa a transformar o futebol. Né? Clubes maiores, clubes europeus, clubes do eixo, vamos dizer assim, eles tiveram esse entendimento antes, né? Muito antes. Até pela questão da tradição, do acesso, né? Mas, dentro do São Luís, começa a mudar, eu diria, a partir de 2010, 2011, que você enxerga o torcedor como um cliente, como um consumidor, né? Não apenas como um torcedor. Né? E aí, a partir desta visão, você abre várias possibilidades e muda a forma como você comunica. Né? Então, e aí, em 2010, a gente começa a ter essa percepção. Né? Tinha muito antes, Luiz, a partir também da minha entrada no clube, tinha muito uma grenalização, né, da torcida. Então, o gremista não gostava do São Luís porque tinha vermelho. Né, e até antes da minha entrada, não sei se você vai se recordar, nos anos 90 teve até uma discussão muito forte para que o São Luís mudasse as cores. Sim. Né, e isso foi, enfim, não foi aprovado, não foi para frente. Até o nome queriam mudar, se eu não me engano. Né? E aí a gente começa a olhar isso de uma forma diferente, né? A ter estratégias para que o São Luís caminhasse em paralelo com a dupla Grenal, né? Entendendo que há uma força de marca descomunal perante da dupla Grenal com o São Luís e entendendo como que a gente poderia trabalhar junto nessa linha. Né? Então, a partir de 2010, 2011, aí vem o lançamento da primeira versão da camiseta preta, que foi feita em 2011, e aí que você começa a ter uma visão diferente de como fazer as coisas, né, olhando o torcedor como um cliente, como um consumidor. Quando eu disse na abertura que tu foi ganhando a minha confiança, porque batemos muito em ti naqueles 2010, quando me vem com essa camisa e quando começam com essa ideia de que não pode mais ser o Colorado da Baixada, é o rubro, isso mais recente, né? Mas são, no teu entendimento, avanços para distanciar essa relação com o Inter, com o Colorado e aproximar uma torcida gremista. Surte efeito? Surtiu? Percebe isso? Com certeza, com certeza. Eu digo que uma das maiores marcas que eu levaria, digamos assim, né, dentro, enquanto gestão de marketing do clube, é justamente o lançamento da terceira camiseta.
que pro São Luís foi algo inédito. Eu costumo dizer que só existe a terceira camiseta porque tinham 5 pessoas na reunião no dia que eu apresentei, porque senão ela não passaria. Se tivesse mais gente... Se tivesse mais gente, ela não passaria. Que votação deu nesses 5? Deu 3-2. Né? Eu, 1 mais 2 e 2 ali que não, né, achavam que não era adequado, justamente pela tradição. Porque, né? Então, embora a gente tivesse todos os argumentos possíveis, né? Tudo no São Luís, a partir de 2010 até hoje, Luiz, ela é feita dentro de um planejamento. Então não é uma ideia que a gente vê, eu vi lá no Clube X e vamos fazer aqui. Não, a gente vê lá no Clube X, a gente traz para dentro, a gente discute, isso já era feito assim. Né? Hoje a gente tem muito mais ferramentas e muito mais gente para discutir. Né? Antes eu era meio sozinho na parada ali, né? Então eu tinha que fazer um convencimento. A diretoria sempre foi composta maioritariamente por pessoas mais tradicionais, né, com uma visão mais tradicional. E eu digo até hoje que só existe o terceiro fardamento no clube, porque naquele momento ele foi apresentado numa reunião lá na Fonte da Ilha. Né, foi uma reunião mais para fora, foi uma noite de uma segunda-feira chuvosa, e por algum motivo tinha pouca gente. Né. Eu apresentei e ali surgiu a primeira versão da camiseta preta, sobre total desconfiança de todo mundo. Né? Em algum momento eu me vi assim meio que sozinho na parada. Disse, eu estou com esse negócio aqui, pode ser a minha redenção, como pode ser o meu fracasso. Né? Novo, né? De idade, novo no negócio, então era muito arriscado para a época. Né? Mas foi muito boa a aceitação. Né? Desde lá até hoje é algo que as pessoas perguntam, que as pessoas pedem. Esperam pelo né? terceiro uniforme. Esperam, querem. A gente conseguiu sinalizar para a comunidade uma modernidade, né? Que o São Luís estava entrando numa era diferente enquanto posicionamento. E na época nem se falava posicionamento. Né? Hoje a gente fala muito posicionamento, branding, marca. Né? Antigamente não se falava desta forma, mas era isso. E é justamente para que o São Luís pudesse sair um pouco, né, dessa grenalização, como eu falei. Né? Então, a gente passou de uma estratégia de querer brigar com as pessoas por elas serem torcedoras do Inter e do Grêmio e querer que elas sejam torcedoras do São Luís, para uma estratégia de que, ok, você pode ser gremista ou colorado, mas tenha uma simpatia pelo clube. Né? Se aproxime do São Luís também. Né? Então, essa foi a mensagem que a gente quis passar a partir de 2010 em diante. E até hoje ela vem. Então, hoje... Para mim, nunca me incomodou o torcedor ser gremista ou colorado. Até porque a gente sabe que a criança, quando nasce, né, a nossa geração, quando nasce, o pai já enfia uma camisa do Grêmio ou do Inter automaticamente. Isso é algo a se construir e vai levar muitos anos, né, para que isso se constitua. Sim. Bom, eu tendo essa realidade, como é que eu faço esse torcedor gostar do São Luís também? Consumir uma camiseta, também ser sócio do clube, né? Então não é definitivamente eu repelindo ele, né? Eu trazendo ele para perto. Então a ideia do terceiro fardamento, ele não foi para agradar torcedores do Grêmio, não. Ele foi para mostrar que o clube andava numa trilha diferente. Né? E agrada torcedores do Grêmio, agrada torcedores do Internacional, porque é uma cor diferente, né? Que é uma cor paralela, é algo novo. Então nós, enquanto seres humanos, a gente gosta de novidade, né, Luiz? Então a gente quer novidades. Só que isso você fazer hoje é muito natural, né? Você lançar terceiro, quarto, quinto, sexto fardamento. Agora em 2010, né, com caixa apertadíssimo, né, com caixa sempre apertado. Você lançar uma camiseta totalmente fora dos padrões de 80 anos atrás, ou 70 e poucos anos atrás, foi algo desafiador, né? Mas algo que eu não me arrependo. E para mim, se hoje você me perguntasse, né, ou talvez você me perguntaria, a maior marca foi essa, foi olhar o clube com uma visão de marca, não de futebol. Certo. Seguindo nessa linha da marca, que marca é essa, São Luís? Vocês alcançam números impressionantes em redes sociais, e tu deve ter isso tudo na memória, né? Mas ontem mesmo ouvi um depoimento de um cidadão que colocou a camisa do São Luís no centro de Porto Alegre, foi atravessar a cidade. Ele era abordado a cada meia quadra. Né? Que marca é essa? E, num segundo momento, já, se puder inserir na resposta, por que não explode esse clube em termos de
de associado, de paixão maior, esse sentimento maior de pertencimento. É tudo gradativo, assim como essa de deixar de torcer pelo Inter, pelo Grêmio, passa por campanhas dentro de campo. Queria te ouvir também sobre isso. Perfeito, ótimo questionamento, né? Quando a gente fala de marca, embora a gente veja o clube como uma empresa, quando você tem a paixão como sendo o teu principal negócio, né, você acaba... A paixão do torcedor é o nosso principal produto, né? Então, é diferente de você vender um produto ou prestar um serviço, né? Você está sempre dependente do nível de paixão que esse torcedor vai ter, né? E o nosso trabalho de marca, ele é muito focado em tentar desvincular um pouco o futebol em si da marca, que é uma coisa que a olho nu parece impossível, né? Você falar a olho nu isso é algo que não tem como, né? O futebol está ligado, o São Luís é um clube de futebol, como é que tu está me dizendo que tu está desconectando uma coisa da outra? Evidentemente que a gente não desconecta desta forma, mas quando você fala em marca, é tentar trabalhar a marca o máximo possível para que o resultado do campo seja um elemento, mas não o principal elemento. Então, quando você me pergunta que marca é essa, hoje o São Luís ele é um clube de futebol que possui simpatizantes. Assim como nos anos 2000, vamos dizer assim, nós tínhamos o Ibis, né? Não sei se você lembra, né, que o Ibis foi eleito por alguma instituição o pior clube do mundo. E de uma forma muito inteligente, eles usaram isso a favor. E até hoje eles usam isso a favor. Então, possivelmente as pessoas já ouviram falar no Ibis, mas dificilmente as pessoas vão me dizer que campeonato que disputa, qual é o time do Ibis e até onde está localizado no Brasil. Às vezes as pessoas não sabem, sabem da marca. Então, isso para nós também é um exemplo, né? Então, hoje o São Luís ele é um clube que muita gente no Brasil conhece e talvez as pessoas nem saibam de fato onde que o São Luís se localiza, né? Mas pelo um trabalho de chegar até esse torcedor, de levar um conteúdo até esse torcedor. E aqui eu faço uma referência muito forte, né, ao Anderson, que trabalha conosco, que é quem cuida dessa parte, assim, de um olhar mais direto, né? Mas também é uma estratégia do clube, de você ter a marca como forte. Então, quando você bota uma camiseta do São Luís e vai para a praia no final do ano, com certeza alguém vai dizer, olha, São Luís, tu é de Juí, né? Eu conheço, eu já vi, né? Porque você faz todo esse trabalho. Você consegue chegar em lugares, você consegue que uma pessoa compre uma camiseta do São Luís não sendo torcedora do clube, porque gostar, porque simpatizou. Nós recebemos algumas visitas, às vezes, de pessoas que vêm de fora, que durante um tempo acompanham o São Luís pelo digital, e quando eles chegam aqui no estádio, muitas pessoas dizem assim, nossa, eu pensei que vocês eram muito maiores, né? Pela dimensão que a gente dá, pela forma como a gente trabalha a marca. Então a gente eleva um pouco a marca. Quem não conhece o São Luís acha que o São Luís é muito maior do que o de fato é, né? E também aceitando as nossas limitações. Então, durante muito tempo, a gente usou as redes sociais para fazer um auto-bullying, vamos dizer assim, né? Então, a gente ria das desgraças do futebol do interior, né? Que talvez para nós a gente poderia ficar muito chateado com isso. Não, hoje vamos rir junto. É isso aí mesmo, a vida do futebol do interior é isso aí, né? A sobrevivência de um clube passa por isso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você me pergunta, por que o São Luís não de fato decola, né? Aí nós vamos ter N fatores, né? N fatores. Mas o principal deles hoje que a gente tem como visão, Luiz, é que a comunidade, num geral, talvez tenha uma visão muito pequena do clube, né? Não entenda de fato a representatividade que o clube tem para a nossa comunidade. De fato, o que ele representa, que quando a gente fala com pessoas de fora, a gente percebe isso. Então, a gente tem mais facilidade. E isso não é um problema, né, de fato, é uma constatação que nós temos que trabalhar, né? Então, não é uma crítica à sociedade em si, mas a comunidade ela olha o São Luís com um olhar menor do que aquele que a gente projeta, né? Então, isso também é um impedimento que a gente tem de sempre
dar um passo a mais, né? Então a gente tem evoluído. Poderíamos evoluir mais? Poderíamos. Mas aí é um pouco da visão mesmo do que a comunidade tem em torno do clube. Sim, mas estratégias estão pensadas para superar essa. É um trabalho diário, né? É um trabalho que você todo dia você tem que trabalhar isso, enquanto marca, enquanto possibilidade de retorno. Então nós estamos migrando, o patrocínio esportivo mudou bastante, né? A forma como as empresas aportam valores nos clubes mudou significativamente. Então as empresas não estão mais ajudando os clubes, né? Elas querem um retorno em termos de exposição de marca. Isso é uma evolução que a gente é obrigado a entrar dentro dela. Então, hoje você não consegue um patrocinador, Luiz, só porque ele vai ajudar o clube. Não, ele quer saber o que ele vai ter de vantagens enquanto exposição de marca dele ali. Então, você tem que ser um clube responsável, você tem que ser um clube correto, porque qualquer coisa que você não faça, que aquela empresa possa identificar que não está ok, você já não tem o apoio. Aquele empresário torcedor... Não existe mais. Não existe mais. Hoje é analítico. Então, hoje, quando a gente apresenta uma proposta de patrocínio, ela tem que vir munida de informações. Talvez o dono da empresa, né, Luiz, o dono da empresa vai dizer, eu quero, mas ele vai ter algum profissional de marketing que vai analisar os números, né, o que aquilo vai gerar de negócios para a nossa empresa. E aí, se o custo-benefício for ok, patrocina, se não for, não patrocina. Simples assim. Certo. Essa marca, para além do futebol, do resultado de campo, né, ela é espalhada por meio de produtos. Falou há pouco da camisa. Trouxe aqui, né, um exemplar de mais um. Licenciado. É o de maior sucesso? Qual que é o desafio hoje, né? Qual que é o desafio hoje? Eu só ia dizer, é o de maior sucesso, a erva mate? É um dos, né? Nós temos o amendoim, né? Que também foi alvo de polêmica no estádio esse ano, né? Descascaram o amendoim para o torcedor. A discussão ficou no não descascar. Não quebra mais o amendoim na arquibancada. Exatamente. Então, até isso tem que isso responder. A gente tem que avaliar, né? Era algo que a gente sabia, né? Como eu te disse, Luiz, quando você mexe na tradição, é muito complexo. É porque é uma terapia, né? Quebrar um amendoim. Exatamente. Né? Aí você tem que explicar para o torcedor que tem toda uma questão de higiene, tem toda uma questão de ambiental, né? Tem toda uma questão de responsabilidade social, inclusive de quem vende esse produto dentro do estádio. Então, quando você fala em profissionalizar, é muito engraçado, né? Porque no São Luís a gente aprende que a gente é cobrado para se profissionalizar, mas tem coisas que a gente não pode mexer, né? Então, você imagina se a gente mexer no pão, né, no PL, né, no pão com linguiça. Né? E quando a gente recebe times de outras cidades, ninguém tem isso. É algo do São Luís. O pão assado com a linguiça no meio. Né? Então você imagina se você chega nesse aspecto. Né? E o amendoim era algo que nós tínhamos como um produto, né? E aí você tem que explicar para o torcedor que sim, que é uma pena que a gente não tenha naquele formato, mas que há todo um processo de profissionalização em cima disso. Né? Então, mas a gente ouviu muitas críticas aí quanto à questão da substituição. Né? E daí você ter um produto que leve uma segurança, inclusive sanitária, para o consumidor. Né? Hoje o clube tem essa responsabilidade, né, Luiz? Falando de evolução do futebol, em 2008, as pessoas não tinham nenhum problema em sentar no cimento, contra o sol, em cima de um caixote, ou olhar atrás de uma tela. Hoje, quando o torcedor vai ao estádio, ele já tem uma visão diferente. Ele quer um lugar confortável para sentar, ele quer um lugar que ele possa assistir o jogo. Né? Quando a gente pensa nos horários dos jogos, nós temos a questão do sol na cabeça ali, que tem que pensar. O acesso ao estádio tem que ser mais facilitado. Então, a exigência do torcedor ela mudou muito. Hoje não é mais aquele torcedor que botava a almofadinha embaixo do braço, o radinho, sentava em qualquer lugar e comia o amendoim, descascava. Hoje já tem uma visão, né, uma cobrança diferente. Mas a erva ela é um símbolo. Né? Talvez seja sim um produto de sucesso, mas ela é um símbolo de uma evolução que a gente tenta constantemente colocar dentro do clube, que aí sim é trazer, que é um outro desafio para o marketing, é trazer novas fontes de receitas diferentes das usuais. Então, hoje você tem, por exemplo, a bilheteria caiu muito, o bilhete caiu muito,
Tu deve se recordar que quando vinha Inter ou Grêmio, era o momento dos times do interior fazerem o seu caixa para o ano todo, né? Era aquela coisa, né? Hoje já não é tão mais assim. Hoje você tem um grande jogo, né? Mas nem sempre você vai ter uma bilheteria do jeito que tinha. Então a bilheteria caiu muito num geral, né? A presença do torcedor, principalmente depois da pandemia, né? Então você já não tem a bilheteria como sendo uma fonte de receitas fixa, né? Patrocínio, você já também tem Para te ter uma ideia, Luiz, o valor de patrocínio do São Luís, ele é muito similar a 5, 6 anos atrás. Então, olha, e vamos avaliar o que as coisas mudaram de preço, né? Então o patrocínio também já não começa a ser uma grande fonte, né? E, bom, vamos aonde? Onde que vamos buscar sustentabilidade do clube? Então nós temos o sócio, né, o plano de sócios, que o São Luís também se destaca entre os clubes do interior por ter um plano de sócio consistente e robusto. E aí você vai para uma veia que até então para os clubes do interior também era nova, que era o licenciamento de produtos, né? Então a gente começa com um hambúrguer, né, em parceria com a hamburgueria aqui da cidade. Passamos para a erva mate, que era um projeto de muitos anos, e por incrível que pareça, a gente não conseguiu muito apoio das empresas de erva mate, né? Então fomos buscar um parceiro que conseguiria nos atender. E aí quando a gente fala de produto licenciado, Luiz, não é simplesmente botar marca, né? Porque nós temos uma responsabilidade por trás da marca. E aí que vem a gestão de marca. Então nós temos que avaliar o produto, se ele tem qualidade, se ele vai atender, se ele tem o preço que o cliente pague, né? Não pode ser um produto muito caro. Sim. Mas se der uma dor de barriga no Luiz, qual marca que vai ser mais forte? Onde que ele vai reclamar? Então tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente fala em produto licenciado. Então também é uma responsabilidade, é um negócio novo para o clube. E veja que nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando de erva, né? Então é um olhar que a gente tem que ter em cima do processo e principalmente disso aqui que está aqui, né? Que é a estampa, que é a marca do clube. Então o torcedor que compra esta erva mate ou vai comprar qualquer outro produto que tenha a marca do clube, ele está levando a marca. O produto já é secundário aqui, né? Então isso nos detém muito tempo, muito estudo, muita dedicação para que você não simplesmente bota a tua marca em qualquer lugar. Que aí sim entra a questão da gestão da marca. Eu não posso simplesmente colocar minha marca em qualquer lugar só para dizer a minha marca está ali estampada. Então hoje você pode presentear uma pessoa com uma erva mate do clube, do São Luís. Fazendo isso você vai estar ajudando a sustentabilidade do clube e talvez a pessoa que receba essa erva nem goste de futebol, né? Mas é um presente que você vai dar para ela. Então, e a gente tem muito, a erva ela tem muito isso, né? O pessoal quando vai viajar, leva, né? Então, geralmente lá no estádio, o pessoal, vou ir visitar parentes lá no Mato Grosso, em São Paulo, em janeiro, me dá 5, 6 pacotes. E a pessoa fica lá, né? Então essa é a gestão de marca. Eu nem estou falando de futebol, nem estou sabendo se o São Luís ganhou ou perdeu, né? Eu estou levando um produto e isso é uma receita nova, vai entrando, né? Então agora, né, Luiz, nós conseguimos, estamos fechando uma contratação de uma empresa especializada em gestão de licenciados, né, que é a mesma empresa que trabalha com o Internacional, com o Caxias, que vai nos ajudar a captar mais produtos licenciados. Então, a gente já está contratando uma empresa. Aliás, não é que nós estamos contratando, essa empresa nos viu no mercado, né, viu o São Luís como um potencial, e aí agora a gente está conversando para de fato fechar essa parceria, né? Então, possivelmente, o São Luís aí avance muito nessa questão. Acaba sendo um termômetro para vocês também, quando surgem essas propostas, assim como do material esportivo, quando há 10 anos tinha que se ajoelhar para pedir para uma fábrica, né, produzir o material, quando vê, tem disputa entre 2 ou 3, tem possibilidades, isso se percebe com certeza, com o passar do tempo. Com certeza. Hoje o São Luís é um dos clubes do interior que mais vende camisa, né? Mais tem receita com venda de camisetas, mesmo se nós estivermos falando só da disputa do gauchão, né? Então, se você tem outros campeonatos, evidentemente você vai ter um aumento natural, né? Mas por que isso, Luiz? Porque o clube ele se preocupa com o produto, né? Então nós temos um olhar do produto. Esse ano nós tivemos uma nova disruptura no clube, que foi uma camiseta monocromática, né? Que é algo que foi trabalhado 6 meses. Então a gente senta com o fornecedor,
O fornecedor costuma nos dizer, né, a gente tem uma relação próxima com os fornecedores, né, mas o fornecedor da camiseta, ele nos diz assim, olha, vocês são o clube que mais nos exige. Né, nós exigimos qualidade, nós exigimos coisas diferentes. Né, e é um clube que fornece para outros, né, é uma empresa que fornece para outros clubes, tem uma expertise, mas cada vez que a gente senta numa mesa, ele nos diz, olha, vocês são um clube que mais nos exigem. Né? Quando a gente vem para falar com o São Luís, a gente tem que vir preparado, porque a gente sabe que não vai ser fácil, porque a gente bate desde a costura da camiseta, né, para ser algo de qualidade, quanto na questão visual. Então essa disruptura que a gente fez esse ano, que é uma camiseta que a gente chama de monocromática, ela foi algo que se construiu ao longo de meio ano. Então ela foi pensada lá no ano passado, a gente nem sabia que campeonatos a gente ia estar disputando. Né? Mas a gente fez todo esse trabalho. E as empresas veem isso. Né? Sim. Então as empresas conseguem ver. Então todo ano a gente tem empresas que chegam, olha, eu quero entrar no São Luís. Eu quero ser patrocinador do São Luís, no sentido do fardamento, no sentido de produtos. Né? Porque o São Luís é uma marca. Né? E aí quando você bota a marca, talvez essa erva mate, se ela tiver na embalagem original dela e você vê ela na prateleira, não vai te gerar uma atração. Mas com a marca do clube talvez mude. Uhum. Rogério, o quanto pode alterar a rotina, digamos, do São Luís como clube, projetando um 2023 com Copa do Brasil, com essa vaga na Série D, ou sucessivamente, né, nos anos que estão por vir, transformando o São Luís num clube aberto todo o ano? O marketing estaria preparado para dar conta de um clube de outro patamar, jogando já em outra prateleira, Rogério? Olha, Luiz, preparado eu costumo dizer que a gente nunca está 100%. Né? Não. E a gente nem pode. Né? Quando a gente acha que a gente está 100% preparado, é que aí que a gente a gente acaba sendo traído, né? Até pela questão do próprio ego. Né? Então, toda essa trajetória do clube nos últimos anos, ela é um aprendizado constante. Né? Você aprende, você erra muito. Né? Então, a gente está falando aqui só das delícias, né, do processo, mas tem muito erro, tem muita decisão equivocada, tem muito produto que não é legal, tem muita campanha que não deu certo. Isso faz parte do processo. Sim. Então, e eu não gosto de dizer que a gente está pronto. Né? Eu nem admito que a gente faça isso. Né? A gente tem que aprender. Então, se tu me dizer, o São Luís está pronto em termos de marketing para 2023, não estamos prontos. Mas até lá a gente vai se aprimorar, né? A gente vai aprender com o processo. E é isso que a gente tanto quer, né, Luiz? Então, o São Luís ele precisa, hoje, e isso é uma discussão que a gente tem muito dentro da diretoria, hoje o São Luís está num estágio, numa vaga que ela vai desaparecer. Né? Ou você vai evoluir, né? Passar um estágio acima, ou você vai ficar no semi-amadorismo. Então, esse estágio que o São Luís se encontra hoje, que é o meio termo, vamos dizer assim, né, é uma vaga que ela está cada vez mais curta e vai ser extinta. Então, ou você vai ficar disputando campeonatos pequenos, segundona, Copa segundo semestre, enfim, ou você começa a visar uma Série C, você começa a visar a Copa do Brasil, você começa a visar um outro, né, um gauchão de uma forma mais forte. Isso é discutido lá dentro? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Esse risco que fica rondando todo ano de rebaixamento, de ter que começar tudo de novo. Isso é uma discussão que nunca cessou. Pelo menos nos últimos 8, 9 anos é uma discussão muito forte. Né? O São Luís participar do segundo semestre, que é algo que é discutido desde que eu entrei no clube, nunca foi algo que os dirigentes não quisessem. Nenhum presidente nunca disse, eu não quero participar. Mas é inviável. E aí entra uma gestão responsável. Se você vai fazer a gestão com a paixão, você participa. Porque tu quer o time jogando. Né? O coração vai te dizer que você quer, de todos. Mas aí você tem que ter uma gestão responsável. E essa é uma marca, e o São Luís só existe hoje, né? Só está vivo por um processo de uma gestão responsável. Muito, né, iniciada pelo cidadão chamado Sadi Pereira. Né, o Sadi Pereira, eu digo isso e até aproveito esse espaço, né? Sim. Hoje o São Luís existe da forma que existe porque teve uma diretoria,
né, comandada, evidentemente, puxada pelo Sadi, que olhou o clube pelo ponto de vista contábil, não pelo ponto de vista de paixão. O torcedor fica bravo, Luiz? Fica bravo. Não adianta, né? A imprensa cobra, isso é do jogo. Mas nenhuma gestão das que eu participei, isso eu levo como de forma muito orgulhosa, e não há uma participação direta minha, né? Nenhuma gestão foi irresponsável. Então, sempre quando a gente pauta o processo, é tentando avaliar pela sustentabilidade a longo prazo. Esse ano, 2022, o São Luís vai participar da Copa RS, o Tarcísio Flecha Negra, para ser campeão. E nós temos o risco calculado caso o clube não seja. É isso. Ano que vem é outro cenário. Vai depender do gauchão, vai depender de todo o processo. Então, sempre essa responsabilidade é o que tem pautado. Porém, há uma lacuna, né, que a gente vai ter que entrar, que é ou São Luís fica do jeito que está e vai disputando, em algum momento vai voltar para a segundona, e vai disputar a segundona, vai disputar a copinha, daqui a pouco pega uma Copa do Brasil, aquela coisa assim, ou começa a olhar, né, a mirar algo diferente, algo maior. Quem é o clube modelo assim mais próximo do que o São Luís poderia ser dando esse salto? Tem algum que possa dar como exemplo? Na gestão do Miron, você deve ter ido junto a Chapecó, quando a Chapecoense não tinha todo esse tamanho. Não sei se já tinha a Arena Condá. Não. Nós fomos lá. Eu, inclusive, fiz parte da comitiva, né? Isso era 2008, 2009? Ali com o Miron foi 2012 ou 13. Né? Mais recente, um pouquinho mais recente. Né? E o que a gente viu lá nos despertou assim nos deixou muito instigado na época, inclusive, né? Tanto que, para quem lembra, a Chapecoense fazia amistoso com o São Luís de pré-temporada, né? Jogava aqui no estádio um jogo e depois jogava lá. Não era em Chapecó, era na cidade do lá, vizinha. Coronel Freitas fazia o jogo lá. Então nós estávamos no mesmo estágio, né? E aí eu tive a grata satisfação, vamos dizer assim, de conhecer um senhor chamado Sandro Palaoro, que era presidente da Chapecoense, vitimado no acidente, né? E lá nós já tínhamos constituído, inclusive, um contato. Então ele conversava conosco, mesmo quando a Chapecoense já era a Chapecoense. Né? Ele continuava mantendo e nos auxiliando. Então a gente constitui, Luiz, uma rede de vários profissionais de marketing hoje do futebol. A gente tem, né, contatos com outros clubes, Caxias, Juventude. Tu te relaciona com esse pessoal? Clubes de outros estados, a gente sempre está trocando figurinha. Como é que tu faz aí? Eu faço aqui assim. Tem que ser, não adianta, né? E aí o modelo deles era um modelo de sustentabilidade a médio prazo. Tanto que quando nós chegamos lá, para esse encontro, a Chapecoense estava na Série D. Né? Estava disputando a Série D. E eles abriram para nós o planejamento e eles queriam, em 5 anos, chegar à Série B. Esse era o planejamento deles. E em 3 anos eles chegaram à Série A. Eles conseguiram. Aí sim, né? Desenvolveu, deu todo o boom ali da Chapecoense, enfim, a Chapecoense é o que é graças a esse salto, né? Claro que aí nós estamos avaliando um cenário totalmente diferente, né, Luiz? E às vezes até quando as pessoas nos citam isso, mas vocês veem, a Chapecoense era do tamanho do São Luís, o que é hoje? Só um pouquinho, nós estamos falando de cenários totalmente diferentes, de uma região diferente, né? Lá nós temos uma figura de um empresário que bancou sozinho a Chapecoense 3, 4 anos. Né? Então, isso hoje aqui a gente não tem. Nós não temos isso. Lá o estádio é totalmente do município, o município faz tudo, a Chapecoense vai lá e joga, não tem o custo de R$1 com o estádio. Então, são cenários diferentes, nós não podemos avaliar da mesma forma. Mas hoje... Querer ser a Chapecoense é uma mira, porque saiu do mesmo lugar há pouco tempo, né, Luiz? Então, quando a gente fala de clubes referência, a gente tem o próprio Juventude, é um clube que a gente tem referência. Né? Eu me referencio muito na Juventude. O próprio Caxias é um clube organizado, tem seus problemas, assim como o São Luís. Né? Eu diria que o São Luís e o Caxias, a gente é bem irmãos, assim, né? Em termos de relacionamento e até de visão mesmo. Sim. Mas tem o próprio Novo Horizontino, que esses dias jogou com nós a Série D,
está na Série B, mas também temos um cenário totalmente diferente, temos investidores, temos outras ações, né? Mas a gente tem que mirar esse pessoal aí, né? A gente tem que olhar para eles, ó, o que esses caras estão fazendo. Mas a gente olha e tem relacionamento, né? A gente tem abertura de chegar e dizer, como é que tu fez esse negócio aqui? E eles dizem para nós, ó, a gente fez assim, vamos ver que isso aqui em Juiz a gente consegue fazer parecido. E da mesma forma eles nos procuram também, né? Os clubes também, quando a gente faz uma iniciativa diferenciada, eles vê isso e, ó, como é que vocês estão fazendo aí? E aí a gente troca informação, né? Tem que ser assim. Muito bom. Há pouco falou no Sadi, eu costumo chamá-lo de sempre presidente. Nem todos gostam, né? Conforme a gestão aí ficam, tá passando dos limites, o cara foi presidente. Não, ele é o sempre presidente por tudo que fez e quando precisa o Sadi está ali também, né, para ajudar. Rogério, em relação a, eu vou chamar, comportamento de atleta, comissão técnica, o quanto o marketing intervém, seja na saudação antes do jogo, agora não tem mais que aquela entrada protocolar, formal, né, que eu ainda sonho que possa mudar, mas eu vou me adaptando, né, com todas essas mudanças, mas algo que vocês possam orientar, contribuir, tem isso também? Sim. Ou não é. O vestiário é outra. Não, o vestiário tá sim. Cercado. Né? O vestiário a gente não entra, né? Sim. Nós não entramos. Mas o que dá para a gente se dizer assim, Luiz, tudo que tange a marca, a visibilidade do clube, o marketing está envolvido, de alguma forma, né? Então, a conduta dos atletas... É sobre isso, né? É uma saída na noite... A conduta dos atletas, a gente monitora, eles são informados. E até o jogador mudou muito, né, Luiz? O perfil... Dá menos problema, isso que é tu muito quer diferente, dizer. É muito diferente. Hoje... Também de 10 anos para cá... Muito. Né? Nós tínhamos jogadores, em 2000 e 2008, nós tínhamos jogadores praticamente semi-analfabetos, né, que assinavam um contrato com o dedo. Eu presenciei vários, inclusive, 2008, 2009, 2010. Jogavam bem, mas talvez não tiveram a oportunidade de estudar, né? E vinham para o clube passar uma temporada aqui, né? Muitos com uma visão totalmente diferente. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas e tal. Sim. Né? E hoje você... Claro que isso é graças a um trabalho também de perfil, né? Então, hoje, o departamento de futebol ele seleciona um perfil de atleta diferente. Então, a pessoa para vir jogar no São Luís, ela tem que se encaixar dentro de um perfil. Não é simplesmente, vamos contratar lá o Luiz Henrique, que é um cara bom, um 10 bom, né? Um articulador, bom, mas vamos ver o que a gente pode gerenciar desse cara aqui. Ele dá problema nos clubes por onde passou, né? Em termos de imagem, o que esse cara pode nos impactar? Porque às vezes não adianta tu trazer o craque e ele te deixar um buraco em termos de... Como eu te disse, aí o patrocinador isso tem peso. Tem peso. Tem voz é avaliado. E a gente monitora, né? O marketing está sempre monitorando. Hoje, rede social é muito tranquilo, né? Eu já cheguei a presenciar técnico que foi na noite buscar os jogadores, né? Tinha muito isso. Né? Sim. Tu deve saber dessas histórias muito melhor do que eu. Mas hoje a gente monitora. A gente não sabe de muita coisa, né? Vocês... fecham de um jeito. Que é um assunto daqui a pouco, a gente já vai vamos chegar lá. Mas a gente tem participação, sim, a gente ajuda, né? E quando vem o jogador, a gente sempre está disponível para auxiliar o jogador em dar uma entrevista de uma forma mais qualificada, se posicionar melhor, até para facilitar o próprio trabalho da imprensa que está ali. Né? Nós viemos aí de 2 anos com entrevistas virtuais, né? Então tem repórter que praticamente não olhou, né, no olho do atleta na pandemia, foi tudo pela câmera e não podia nem entrar dentro do campo, né? Sim, então imagina como é que foi o trabalho. Então é essa questão de posicionamento, de entrevista, né, responder aquilo que lhe é perguntado, isso tudo há um trabalho que a gente desenvolve com os atletas e com o próprio departamento de futebol. Claro que isso vai muito também da necessidade, não é a todo momento que a gente está ali dizendo como tem que fazer, porque o jogador vem mais preparado. Né? Hoje, como eu te disse, mudou o perfil de pessoas que você está lidando. Então, hoje, o próprio atleta ele exige do clube uma posição diferente. Né? Ele exige que o clube seja profissional. Senão, ele já dá só um pouquinho, eu não vou. Então, tem atletas que talvez optem por não jogar em um determinado clube porque aquele clube não passa uma sensação de profissionalismo.
Então você tem que ter uma assessoria, você tem que ter um respaldo para ele poder trabalhar, fazer o que ele sabe fazer, que é jogar futebol. Então isso o atleta vê muito, né? Então a nossa evolução ela se dá muito pela cobrança natural do torcedor, do jogador. Então o jogador quando vem ele já faz perguntas que ele não fazia em 2008. Tem isso? Tem aquilo? Como é que funciona essa estrutura de vocês aí? Ele já quer saber. E em 2008 contratava, o cara descia aí na rodoviária e ia para o jogo, morava no estádio, no alojamento, né? Sim, a gente abordava ele no hoje você não dificilmente contrata jogador que fique no alojamento do clube. Não existe. E às vezes o torcedor até diz assim, mas o São Luís tem que trazer os caras e botar lá no alojamento. Não, o perfil não dá mais, eles não aceitam. E vários têm vindo com família. A maioria vem com família. E isso o clube favorece muito, né? É algo que o clube incentiva, inclusive. Né? Porque, imagina só, tem atletas que são do Amazonas, né? Da Bahia, do Nordeste. Imagina o cara tá aí, né? Numa cultura totalmente diferente, num clima diferente, sozinho, né? Então isso o Delmar tem feito um trabalho muito, muito bacana em cima disso, o próprio Luciano, que é incentivar que na medida do possível, né, se eles se sentirem à vontade, que tragam os familiares para que se sintam também em casa, né? Então o São Luís ele também é um espaço que permite que os jogadores se sintam bem, diferente de onde ele vem, né, para que ele possa dar o melhor aqui. Não adianta, né, Luiz? Se o cara está com a família lá a 4.000 quilômetros de distância, não adianta tu querer que ele renda, né, enquanto profissional, porque alguma coisa não vai dar certo. E aqueles 90 minutos, né, em campo dependem de uma concentração, de toda uma estrutura fora das 4 linhas. E ali tem as esposas, os filhos, né? Então o cara está jogando, faz um gol, olha lá para os filhos. Então isso é muito bacana, né? Isso é algo que o clube incentiva sempre. Certo. Eu disse há pouco que eu me adapto e vou me adaptando, por mais que às vezes esperneio até onde eu acho que eu consigo, que é em relação às mudanças que vocês foram promovendo em relação ao nosso trabalho. Não foi nada isolado, isso a gente já via nas grandes emissoras, com o ingresso de rádios web, dupla Grenal, não tinha mais como deixar 12, 15 microfones, né? Foi se restringindo a entrevista de campo antes do jogo, no intervalo, no final, né? E vocês entraram também nessa onda, eu diria. Foi difícil essa tomada de decisão? Ou nosso comportamento foi aceitável em relação a isso? Eu fiz entrevista com um treinador dentro do vestiário, fim de jogo, os jogadores todos ali sentados, tirando o fardamento, e o treinador falando sobre eles ali em pé, no meio do vestiário. Hoje é uma coletiva em que ainda você tem a limitação de 2 perguntas ou 3, que também é uma determinação de vocês ou do treinador. Conta um pouco desses bastidores aí. Como é que é? Olha, Luiz, nós nos preocupamos muito com a qualidade daquilo que a gente entrega, primeiro para o nosso público, que é o nosso torcedor, o nosso associado, mas também tentar ao máximo possível qualificar o trabalho, o relacionamento com aqueles profissionais que também dependem do São Luís. E entre eles estão as repórteres, as rádios. Então todo mundo está ali, né, para entrevistar alguém do São Luís, mas está ali ganhando o seu pão, né, trabalhando. Então a gente sempre procura fazer uma mediação, que nem sempre os pontos se encaixam, né? Então, muita dessas mudanças ela se dá pelas exigências das próprias federações, né? Tanto a CBF quanto a Federação Gaúcha, os protocolos. Hoje a Federação Gaúcha ela tem um protocolo para um jogo no estádio 19 de outubro que você não tinha há 4 anos atrás. Hoje, para nós fazermos uma ação no intervalo do jogo, eu preciso pedir uma autorização para a federação. Antigamente, tu entrava com o porco, né? Entrava lá com o leitão, com a ovelha, com um carro de som, já entrou várias vezes dentro do campo. Hoje eu não entro com carro de som dentro do campo sem antes eu conversar com o patrimônio. O Zangão não vai fazer. Não, ele não entra em campo se a federação não permitir. Ou se a CBF não permitir, né? A entidade que está organizando o campeonato. Sim, se é jogo do Brasileirão. Então isso nos trouxe várias exigências a mais, né? Então hoje, como eu te disse,
Antigamente, eu sou dessa época, eu usei muito esse recurso de entrar um carro de som dentro do estádio, passar lá. Hoje o carro não entra, primeiro eu preciso pedir para o patrimônio, né? Se o campo vai permitir que ele entre, né? Se não vai estragar o gramado. E depois eu preciso de uma autorização da federação. E nessa autorização eu tenho que dizer o que eu vou fazer ali. Não é simplesmente vai entrar um carro de som, mas o que ele vai rodar, que tipo de coisa ele vai fazer ali. O zangão, né? O zangão tem hora para entrar e hora para sair. Saiu 3 minutos depois, já o juiz anota. Então, essa profissionalização fez um movimento natural nas coisas, né? Em tudo. O atleta, como você colocaste, eu sou dessa época, o setorista ia lá dentro do vestiário, terminava o jogo, né? Hoje o próprio jogador já não gosta. Ele já nos pede, olha, a gente não quer isso, a gente não quer assim, a gente quer de outra forma, a gente quer fechar aqui. Final de jogo, todos os diretores do São Luís iam para o vestiário. Hoje não. Hoje é o futebol e deu, né? Talvez você tenha um assessor de imprensa que está... Eu, por exemplo, Luiz, é uma figura que eu não entro no vestiário. Não por não poder, mas por uma questão de conduta e respeito àquilo que já está sendo feito hoje. Então, o vice-presidente jurídico, por exemplo, ele só vai entrar no vestiário se tiver um processo, né? Ou se tiver um delegado, mas se não, a gente tem conseguido profissionalizar isso. E isso passa para o atleta também uma segurança profissional melhor. Né? Porque tu imagina só, tu ganha o jogo, começa a aparecer gente no vestiário que tu nunca viu na tua vida, que são diretores. Então isso a gente tem tomado um cuidado enquanto gestão muito forte. Os jogadores praticamente não me conhecem enquanto vice-presidente. Né? E não precisam me conhecer, porque eu estou atuando numa outra área. Eu não vou lá falar com o jogador sem antes passar pelo departamento de futebol. Se eu tenho algum assunto com o jogador, eu vou... Então, essa hierarquia, esse organograma a gente conseguiu organizar muito, e isso não é algo exclusivo do São Luís, é algo que o mercado nos exige. Se você não for assim, o jogador não vem. Se você não for assim, tu vai ter problema com a federação. Né? Se você não for assim, a imprensa vai te criticar, porque vai virar bagunça. Né? E nós, nessa minha trajetória no clube, sempre tive uma relação muito, muito próxima com todos os órgãos de comunicação. Recebendo crítica, atendendo a crítica, às vezes contrapondo quando era para contrapor, às vezes aceitando quando se entendia que de fato havia um fundamento, ouvindo, né, ponderando, porque é assim que a gente constrói. Né? Não adianta, como eu te disse, não adianta eu achar que me colocar em cima de um diploma ou de uma condição e dizer que não, o que eu estou fazendo está certo. Não, a gente tem que ouvir. E aí a gente começa. Então, tudo que a gente constrói também tem um pouco da imprensa. Porque a imprensa também nos cobra coisas. Porque a imprensa vai lá no Grêmio, vai lá no Inter, vai lá na Chapecoense. Então, os caras começam a olhar coisas lá e eles veem, mas aqui, ó, isso aqui tem que ser assim. Né? Nos cobra, bom, vamos lá. E aí a gente vai fazendo. Às vezes a gente não agrada, né? Às vezes a gente não agrada no começo, mas depois o pessoal entende. Às vezes a gente não agrada e depois a gente é convencido que não era legal, desfaz aquilo e assim a gente vai construindo. Espero que tenha gostado, que tenha curtido. Tem parte 2? Aí fica com vocês, né? Vocês que definem. Mas assunto tem. Não, assunto tem muito assunto aí da época das vacas mais magras, né? Magras, né? As vaquinhas agora elas estão magras, mas elas já estão dando leite, né? Mas tem muita história aí do tempo das dificuldades. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez por essa iniciativa do canal, né? E eu tenho certeza que quero muito contribuir aí, espero ter contribuído para a história desse canal aí, para que dê sucesso. E aí, se tiver a parte 2, parte 3, a gente vai negociando para frente. Hein? Vice de Marketing do São Luís, Rogério Hansen, conosco aqui na parte 1, assim como tivemos em entrevistas anteriores, quando a gente percebeu claramente que o assunto renderia, passaria fácil da primeira hora, mas a ideia é essa, deixar assuntos para um segundo momento. Lembrar da possibilidade que existe de inscrição no canal, também de compartilhamento desta entrevista, as outras também todas à disposição, chegamos a 30 entrevistas aqui nesse projeto, tempo todo direto da Casa da Terra Vermelha. Até a próxima!